Domínio contra domínio e imagem de uma função. Videoaula 1. Exercício 1. Dada a função f de x igual a 2x, com domínio igual ao conjunto dos números naturais, assinale a alternativa correta relativa a seu domínio contra domínio e imagem. O domínio desta função possui todos os números inteiros? Não, essa afirmativa é falsa. O exercício diz que o domínio igual ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são os números, o zero e os números positivos, e o conjunto dos números inteiros inclui os números negativos. Não é possível usar essa função para qualquer fim, pois o contradomínio não está bem definido. O contradomínio não precisa estar definido. A gente conhecendo a função e conhecendo o domínio, a gente calcula a imagem e o conjunto do contradomínio vai ser qualquer conjunto que contenha a imagem. Alternativa C. A imagem dessa função é igual ao conjunto dos números pares não negativos? É verdade. Se a gente pegar todos os números naturais e multiplicar por 2, a gente vai ter o conjunto de números pares. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10 e assim por diante. Então, quando do meu domínio eu parto dos números naturais, a minha imagem vai ser os números pares não negativos. O zero é um número não negativo, o zero é par, vai ser o 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. O contradomínio dessa função não pode ser o conjunto dos números naturais. Isso é falso. O contradomínio é qualquer conjunto que contém a imagem. Como a imagem são os números pares não negativos, esses números são todos dentro do conjunto dos números naturais. Então, o contradomínio pode ser o conjunto dos números naturais, sim. A imagem dessa função é igual ao seu domínio? De jeito nenhum. O domínio tem todos os números naturais, inclusive os números ímpares. Já a imagem, como a gente já viu, só tem os números pares. A alternativa correta é a alternativa C. A imagem dessa função é o conjunto dos números pares não negativos. Exercício 2. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o conjunto que não pertence ao domínio da função. Então, quando a gente vai falar de função, se a gente não fala nada sobre ela, o que a gente definiu como domínio? O domínio é o maior subconjunto dos números reais em que essa função faça sentido, que essa função exista, que as imagens existam. E aqui a gente tem f de x igual a raiz quadrada de 4x menos 16. E a raiz quadrada de qualquer número real existe? Não. A raiz quadrada e as raízes de índices pares, elas só existem se for de número não negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o que está dentro da raiz, não o x, a expressão toda que está dentro da raiz, essa expressão toda aqui, ó, ela tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Ela pode ser zero, beleza, a raiz quadrada de zero existe, ela pode ser 1, 2, pode ser qualquer coisa maior, 1,1, 1,001. Então, qualquer número que não seja negativo, a raiz quadrada existe. Agora, a gente resolve essa inequação aqui. Ó. A gente resolve de maneira usual. A gente passa o menos 16 para o outro lado. E a gente vai ter 4x maior ou igual a 16. E continuando a resolução, né? Esse 4 que está multiplicando vai ir para o outro lado dividindo. Então, x maior ou igual a 16. E, finalmente, x maior ou igual a 16 dividido por 4, que dá 4. Então, o x pode ser qualquer coisa, inclusive o 4. Qualquer coisa maior ou igual a 4. Então, qualquer número maior que 4 ou 4 pode ser. O que o x não pode ser é os valores menores que 4. Então, assinale a alternativa que apresenta o conjunto que não pertence ao domínio da função. Então, a alternativa é essa aqui. Ó. Todos esses números aqui não pertencem ao domínio. Então, quando o x for menor que 4, ele não pertence ao domínio. Qualquer valor de x menor que 4 que eu colocar aqui dentro e tentar fazer a conta, essa conta não vai dar certo. Exercício 3. Dada a função f de x igual a raiz quadrada de 2x mais 5 sobre x menos 2, determine seu domínio. Então, o domínio de uma função de variável real é o maior subconjunto dos números reais que essa função faça sentido. É o maior subconjunto dos números reais em que eles têm uma imagem e que a imagem seja um número real. A gente está interessado em que a imagem sempre sendo um número real. A gente sabe que raiz quadrada de número negativo não é um número real.
Então, essa expressão que está aqui dentro, 2x mais 5, não só o x, mas o 2x mais 5, não pode ser negativo. Tem que ser maior ou igual a zero. Por outro lado, não se divide por zero. Não o x, mas o x menos 2 não pode ser zero. A divisão por zero não existe. Então, a gente vai escrever essas duas condições. A condição 1 é que 2x mais 5 seja maior que zero. E a condição 2 é que x menos 2 seja diferente de zero. A gente tem uma inequação, 2x mais 5 maior ou igual a zero, e tem essa diferença aqui, x menos 2 diferente de zero. A gente resolve de maneira usual as duas, tanto a inequação quanto a diferença, isolando o x. No caso aqui, eu vou passar o 5 para o outro lado, então eu vou ter 2x maior ou igual a menos 5. E aqui eu vou ter, passando 2 para o outro lado, x diferente de 2. Aqui eu já resolvi. Então eu sei que o x não pode ser 2 de jeito nenhum. E aqui 2x tem que ser maior ou igual a menos 5. Eu tenho que deixar o x sozinho. Esse 2 eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ser menos 5 dividido por 2. Então eu já sei que x tem que ser maior ou igual a menos 5 dividido por 2. E eu também sei que x tem que ser diferente de 2. E eu vou escrever isso aí, essas duas condições. Ó. O domínio de f, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 5 sobre 2 e x é diferente de 2. Exige as duas condições, então é a interseção dessas duas condições. É a interseção dessa condição com essa. Então tem que ser as duas coisas, x maior ou igual a menos 5 sobre 2 e x diferente de 2.